Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo de VIPs. Já estamos acabando essa semana de vídeos aqui no Aventuras na Leitura. E hoje eu vou mostrar para vocês o que eu li no mês de março. Eu estou lendo muita coisa para a faculdade, são muitos textos. Eu estou tendo esse período 3 disciplinas de literatura. Então, esse mês eu só consegui ler 4 livros, sendo que um deles foi para a faculdade mesmo. Mas eu fiquei bem feliz com as minhas leituras. Em março, eu li Jonas Vai Morrer, do Edson Ataíde, que é o livro de parceria que chegou para mim pela Chiado Editora. Jonas Vai Morrer se passa num hospital psiquiátrico, então o ambiente já é um ambiente bem diferente do que a gente costuma ler. Vai contar a história de Pedro, que encontra um caderno de anotações, como se fosse um diário, de um paciente, que é o paciente 32 desse hospital. E nesse caderno, Pedro vai descobrir coisas impressionantes sobre a vida desse paciente, como era a vida dele e, principalmente, o que o Jonas, que dá nome ao livro, que era um amigo desse paciente, tinha a ver, por que ele iria morrer. Então, as anotações todas giram em torno desse tema, desse assunto, o porquê que Jonas iria morrer. E quando a gente descobre o porquê, a gente se surpreende muito. E Pedro vai ficar muito envolvido com as histórias contadas por esse paciente. A tal ponto de, em determinado momento, ele lia essas anotações escondido, porque, afinal de contas, era algo muito pessoal de um paciente da clínica, do hospital. Até que um momento, Pedro decide, então, ir atrás do paciente 32. E ele descobre que o paciente não estava mais na clínica. Mais uma surpresa que a gente tem é o que aconteceu com esse paciente 32 e quem estava por trás do que aconteceu com o Jonas e com o paciente 32. É uma história muito interessante, muito diferente. Foi justamente por ser uma história bem diferente do que eu costumo ler que eu gostei muito, que me chamou muita atenção. A linguagem não é lá muito fácil, mas tanto é que no começo você pode sentir que você se perde um pouco, que você vai se perder um pouquinho na história, mas depois a história dá uma engrenada e você começa a entender, as coisas começam a fazer sentido na história. Eu gostei muito também da diagramação. Todo início de capítulo nós temos isso, uma página preta com a primeira frase do capítulo. Então aqui eu abri em uma assim: ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. E quando você vira, tem aqui um trecho em itálico, entre aspas, que é justamente a parte que a gente vai ler sobre o que está no caderno do paciente 32. E começa justamente com essa frase: ninguém pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, e continua. Tudo que a gente lê que está no caderno do paciente fica em itálico, então fica bem mais fácil para a gente conseguir identificar. E a narrativa, o que conta a história de Pedro, o que Pedro está achando do que encontra no caderno, está em fonte normal. Então tá aí uma ótima dica de livro de leitura que eu gostei muito também. Outro livro que eu li em março foi o sensacional O Sol é para Todos, da Harper Lee. Eu li para o nosso clube de leitura aqui de Duque de Caxias. E esse livro, gente, ele levanta tantos pontos interessantes. Então aqui nós vamos encontrar alguns personagens bem importantes, como a Scott, que é filha de um advogado que está defendendo um homem negro. E aquilo, naquela época, era muito errado para o povo, para a população, Como que um branco vai defender um negro? E então, através disso, vários pontos são levantados na narrativa, como racismo, preconceito não só racial, mas como social, as injustiças e por aí vai. A história se passa no começo do século XX, ali 1920, 1930. Vai contar, então, justamente isso. E interessante é que a gente até discutiu isso lá no clube, como que esses pontos, vamos lá, no início do século XX, ainda são presentes na nossa sociedade no século XXI. E a Scott também tem irmão e acontecem algumas coisas com eles, Ficam observando o senhor da casa da frente, eles acham que ele é muito esquisito. E também tem essa história aqui
da questão da gente julgar as pessoas só pela aparência, né? No final a gente descobre a verdadeira personalidade desse senhor que as crianças tinham tanto medo, que as pessoas achavam ser tão estranho assim. Então, Sol é para Todos vai girar em torno realmente dessa discussão do racismo, do preconceito. E foi um livro, gente, muito bom mesmo. A gente discutiu o final também, que a gente achou bem... Eu achei muito interessante. Alguns acharam que ficou meio vazio, ficou meio assim, não foi muito surpreendente. Eu já gostei bastante, sim. Aí, então, mais uma leitura do mês de março. Próxima leitura de março, eu até pretendo fazer uma resenha só pra ele aqui no canal, que é o Viagens na Minha Terra, do Almeida Garrett, que eu li pra faculdade. Percebam que eu marquei pouquíssimas coisas nesse livro, né? Quase nada. O Almeida Garrett foi o precursor do romantismo em Portugal. Ele inseriu o romantismo em Portugal, então, com o poema Camões, e logo depois veio Viagens na Minha Terra, que é uma novelística, é uma narrativa de viagem, a gente pode dizer assim, que o autor vai contar da passagem de Lisboa até Santarém. Na escrita do Almeida Garrett, a gente percebe o quanto que o cara se achava. Mas ele podia se achar, gente. Ele era o cara que... Ele foi o cara que inseriu o romantismo em Portugal. Mas quando eu fui lendo, eu até coloquei algumas anotações assim, tipo, ele se acha. Mas, né, ele falava que... Resumindo, que ele conseguia escrever muito bem, ele conseguia fazer coisas que muitos autores portugueses não tinham feito aqui. E o que é muito verdade. Outra coisa que eu gostei muito no Viagem na Minha Terra é a questão política, que o autor vai levantar muito isso no livro. Almeida Garrett era liberal, então ele vai falar sobre a Revolução Liberal aqui no Viagem na Minha Terra. E outra coisa muito interessante desse livro é que, em certo momento, depois da metade, se eu não me engano, do livro, aparece uma outra história diferente da narrativa contada pelo autor, que é uma história contada por um desses viajantes, que vai falar sobre Carlos e Joaninha. Aí entra o romance da história. Carlos, assim como o autor, ele era liberal e progressista, se apaixona pela prima Joaninha. E nessa história, a gente encontra a avó dos dois, né, e o Frei Diniz, que no começo você não entende a personalidade do Frei Diniz. Ele era muito severo, ele era muito rígido. E depois você entende o porquê dessa personalidade dele. Então o final desse livro também é, assim, surpreendente. Estamos falando de um livro, então, escrito no século XIX. É claro que a linguagem não é tão simples quanto de livros escritos no século XXI. Mas não é uma leitura impossível de ser lida, tá? Pelo contrário, é uma leitura que me prendeu muito. Só tinha uma coisa, que eu não consegui ler esse livro fora de casa. Eu tinha que estar concentrada na leitura, porque todos os detalhes eram muito importantes. Então, além dessas marcações de post-its, eu sublinhei muita coisa. Mas, então, eu vou fazer uma resenha só pra ele aqui no canal, com certeza, porque eu gostei muito e foi um livro que me chamou muita atenção. E a última leitura do mês de março foi no Kindle, foi um e-book. E literatura nacional. Vocês sabem o quanto que eu gosto de literatura nacional. E eu li O Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila. Gente, essa capa tem todo um significado depois que você descobre o porquê do nome do livro ter... O porquê do nome do livro, né? O Sorriso da Hiena. A gente vai descobrir isso no decorrer da narrativa. E eu vou começar falando do final, que deixa qualquer um de queixo caído. Não vou contar, é óbvio, o final, mas com certeza quem leu ficou de queixo caído com a revelação que a gente teve no final, com o desfecho da história. E quem ainda não leu, se prepara aí, porque é um livro muito, muito bom. Todo um psicológico envolvendo os personagens, principalmente o personagem principal. David é um cara que passou por um trauma na infância, onde um homem invadiu a casa onde ele morava com seus pais, amarrou os pais dele, e matou um, cortou a língua do outro, e ele assistiu a isso tudo. Então ele acabou ficando órfão. Conforme ele foi crescendo, ele foi ficando meio que perturbado, que criança não ficaria perturbada, né, com o psicológico mexido, ao assistir uma cena como essa. Mas então, David ficou muito, muito perturbado, foi parar até num hospital para se tratar, e lá ele
planejou algo. Ele iria repetir a mesma coisa que esse homem fez com os pais dele. Pois é. Então, David começou a entrar nas casas das pessoas. Ele começava a ser uma pessoa de confiança de algumas famílias. Sempre famílias que tivessem um filho de 8 anos de idade, que foi a idade com que tudo aconteceu quando ele era pequeno. E ele fazia a mesma coisa que o assassino dos pais dele. E aí entra na história um psicólogo que começa a cuidar dessas crianças que os pais foram assassinados. E esse psicólogo, ele começa a receber e-mails do David. Porque esse psicólogo tinha uma tese, doutorado, muito elogiado, e ele queria provar a tese dele, que envolvia justamente essa questão, né, das crianças como as crianças ficavam, né, como que esses traumas afetavam a formação da criança e o desenvolvimento da criança. E o David, então, começou a mandar e-mails para ele, falando o que ele ia fazer. E o psicólogo acabou entrando na onda do David, aceitando todas as crianças que o David matava, as crianças órfãs, para tratamento. E ainda tínhamos um policial, detetive, que tinha síndrome de Asperger. Aí isso daí já me conquistou completamente. Um personagem especial na história e que superava as dificuldades da síndrome e fazia um excelente trabalho. Então ele ficou responsável por descobrir quem estava cometendo aquela série de assassinatos, aquela série de horror ali na cidade. E, gente, os 3 personagens assim me chamaram muito a atenção, né? Os 3, o David, o psicólogo e esse policial que tinha síndrome de Asperger, me chamaram muito a atenção. E no final a gente também descobre como que o caso foi fechado. É uma história muito interessante, mas muito forte também. E, gente, literatura nacional, como não amar, não é verdade? É isso, fica mais uma dica pra mim aí do Sorriso da Hiena. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Deixem nos comentários as leituras que vocês fizeram em março. Me encontrem nas redes sociais. Estaremos juntos amanhã com mais um vídeo de VIPs e sorteio. Até lá, então. Tchau, tchau.